Bom, pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com, pelo visto, brasileiros espalhados aí pela Irlanda, né, e pelo Brasil também, e para comentar, né, fazer um estudo da questão espiritual dos animais, como ela é abordada na doutrina espírita. Então, a proposta nossa hoje aqui com vocês foi trabalhar três temas centrais. Primeiro, se os animais têm alma. Desculpa, eu estava em inglês essa apresentação, eu corrigi para português, mas ficou vários erros. Aqui já achei mais um. Se os animais têm alma, que está Alan, né? E caso tenham, se essa alma ela é semelhante ou diferente da nossa, dos homens, né? Das mulheres. E se os animais evoluirão para terem inteligência, sentimentos e espiritualidade semelhantes à do homem. Então, esses seriam os três pontos principais. E a nossa reflexão de hoje eu me baseei bastante em Kardec, né? E tem algumas referências de Emmanuel, uma referência de André Luiz, mas a gente se baseou mais em Allan Kardec mesmo. E o que é importante, além da gente pensar sobre isso, é que consequências isso teria para a nossa atitude para com a natureza, para com os animais, as plantas, ou o que isso significa, quais são as consequências, então, de pensarmos ou de conhecermos esses três pontos. Então, como eu comentei, nós vamos nos basear muito no Livro dos Espíritos, e logo na questão 23, Kardec indaga o que é espírito. E a resposta é muito simples e importante. É o princípio inteligente do universo. Então, aqui é feita uma divisão entre o princípio material e o princípio inteligente. Então, existe uma inteligência que, como um princípio, constitui uma parte do universo, né? E essa resposta, se formos observar, ela não liga o conceito de espírito à espécie humana, mas ela abre este conceito de inteligência para a manifestação de uma inteligência universal, né? Uma manifestação universal de inteligência. E eu a considero, do ponto de vista filosófico, isso bem importante, né? Então, o espírito é esse princípio inteligente que não foi, nesse momento, ligado somente à espécie humana. E aí ele complementa, na 23A, qual é a natureza íntima do espírito, né? Desse princípio inteligente. E a resposta é: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então o espírito é alguma coisa, mas difícil de ser explorada na linguagem, no conhecimento do estágio atual nosso como espíritos em evolução, do homem, né? A natureza íntima do espírito é inacessível à nossa investigação científica. Então, o que está em preto é o Livro dos Espíritos. O que está em marrom sou eu falando, tá? Então, vamos ver diferentes pesos aqui, né, sobre a informação. Então, aqui é um lembrete para mim que está em marrom. A natureza íntima do espírito é inacessível à nossa investigação científica, mas pode ser abordada filosoficamente, e nenhuma delimitação deste princípio do universo pode ser estabelecida para separar o espírito, entre aspas, minúsculo, do homem e dos animais, né? Isso é muito importante para nós dentro da doutrina. Kardec continua e pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? Né, já que ele disse que isso é o princípio inteligente? E a resposta é muito interessante e ampla. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Então, a inteligência, ela é um atributo, ela não resume todo o espírito, ela é um atributo, mas ele é um atributo essencial que caracteriza o espírito. Sem ele não há espírito. Mas no nosso atual estágio de compreensão, eles se confundem como se fosse uma mesma coisa na prática para o nosso estado evolutivo, mas ele já deixou claro que tem mais coisa aí dentro, né? E isso aqui eu peguei
de uma palestra da doutora Ivênia Prada, que eu acho que está aí assistindo com a gente, que ela trabalha muito esse tema dos animais. No final, eu vou mostrar o livro dela, que é a Declaração de Cambridge, assinada ou liderada pelo Dr. Philip Lowe, que a própria ciência já admite, né, desde 2012. Isso aqui é um marco assim oficial, né, uma coisa mais simbólica, porque pessoas acreditam que os seres humanos, que os animais têm inteligência já há muito tempo, mas eles propuseram uma declaração oficial de inteligência, né, de Cambridge Declaration of Consciousness, ou de consciência, desculpa, estou falando inteligência, mas é de consciência, onde brevemente eles dizem que não se pode mais alegar que mamíferos, aves e mesmo o polvo, como os invertebrados, possuem consciência. Então, eles possuem um grau de inteligência que os capacita a interpretar a si mesmos, então eles se interpretam, e o ambiente, o meio ambiente onde eles estão e como eles vão se movimentar, se deslocar ou interagir com o meio ambiente, né? Então, a própria ciência traz isso que os espíritos, no Livro dos Espíritos, já antecederam em mais de um século e meio, né? Mais de 150 anos, este conceito. E aí ele continua, Kardec: o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Esse é o conceito monista, como se tudo fosse uma coisa só. E nós, como espiritualistas, vivemos o conceito dualista. Existe a matéria e o espírito, são coisas separadas no universo. Então ele diz aqui, ó, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar, seria o espírito uma propriedade da matéria? E a resposta é bem direta, são distintos. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para que a matéria tenha inteligência, para dar inteligência a essa. Então, como se reconhece inteligência nos animais, no conceito nosso se reconhece a presença do espírito nos animais. E pulando lá adiante, no Livro dos Espíritos, na questão 606, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Aqui ele já diz que eles têm uma alma, que é uma alma particular. E de onde vem, então, esse princípio inteligente que caracteriza a alma dos animais? Do elemento inteligente universal. Então, ele está de acordo, né, dentro da coerência da doutrina espírita, lá com a questão 23, que a gente acabou de ler, dizendo que do mesmo princípio de onde sai a inteligência do ser humano, sai o espírito humano, sai também o espírito dos animais. E ele reforça numa questão 606A. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único, né? Então, ele é muito insistente. Kardec, às vezes, reforça, pergunta a mesma coisa de várias formas, tentando deixar muito claro e criar um conceito coerente, né, de ciência. Sem dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Então, o que a doutrina espírita nos diz é que o princípio inteligente do homem e dos animais é o mesmo. A diferença está no grau de elaboração ou de elevação. Mas a resposta é categórica, sem dúvida. Esse princípio que manifesta-se como a inteligência e a consciência dos animais veio do mesmo local, da mesma origem que a nossa. Elaboração é ato ou efeito de elaborar, de preparar. Nos animais, esse processo é guiado pelo instinto, no homem, pela inteligência, sob o comando da vontade. Então, nós, nesse nosso caminhar como princípio, adquirimos algumas coisas diferentes do animal, mas isso não está necessariamente na inteligência, talvez no grau dela, mas está na vontade e na compreensão dos nossos destinos e no nosso livre-arbítrio, que nós vamos ver adiante, né? Kardec, mais adiante, nesse trecho do Livro dos Espíritos, até compara a semente com a árvore, como que fossem as transformações desse princípio. Voltando lá para trás, né, eu fiz uma linha, não seguindo a cronologia das perguntas, mas dentro de um raciocínio que eu me propus aqui com vocês hoje. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma a matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada.
bem interessante, né? E qual é a causa da animalização da matéria nos corpos que têm vida? Sua união com o princípio vital, que se constitui agora um terceiro elemento da vida, né? Então, para que haja vida, seja num vegetal, num animal ou no homem, há necessário que se combine três elementos: o princípio espiritual com o princípio material, e deles surge o princípio vital, que não deixa de ser afeito ao princípio material, né? Então, o princípio vital, explica Kardec, é uma modificação do fluido cósmico universal. Aqui está em marrom porque é minha fala, mas é retirada do Livro dos Espíritos, mas é eu que estou interpretando assim para vocês. Esse princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal, é a essência que, por sua vez, é a essência de toda a matéria do universo, transformada sob a ação do princípio inteligente. Então, lá Kardec explica que o que transforma o fluido cósmico universal para formar o fluido vital e o perispírito é a inteligência. No nosso caso, e dos animais, o mesmo princípio, o princípio inteligente dos animais, que cria neles o fluido vital e o seu perispírito, que pode ser o efeito de um ser humano ou de um animal, ou o princípio inteligente de uma planta. Mas aqui ainda estaria meio controverso se há individualização do princípio inteligente nas plantas ou não, não vamos entrar nessa conversa, mas nos animais é bem claro que esse princípio inteligente individualizado é que transforma o fluido cósmico universal, criando nele a vida e o perispírito, né? Então, a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Isso está na questão 63. Então, onde há vida, existe um agente atuando sobre a matéria, e esse é o espírito. O intermediário, o liame entre o espírito e a matéria é o perispírito. E na questão 66, é o mesmo em tudo o que é vivo, mas modificado segundo a espécie, tanto o perispírito quanto o princípio vital, né? Então, quando nós vamos fazer a transferência de bioenergia, um passe nos animais, nós devemos imaginar que há necessidade de uma transformação disso para que haja compatibilidade entre os tipos de energia. E para reforçar isso, eu vou trazer aqui na obra complementar Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 14, Corpo. E Emmanuel, né, quando trata do corpo, do nosso corpo, nesse capítulo do livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: parado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, as células germinais, né, que dão origem ao nosso corpo, que, multiplicando-se ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de que derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, né? E o que é importante para a nossa... Não queremos aprofundar nisso hoje, na nossa reflexão de agora, é que a estruturação de um organismo, de um corpo, se faz ao redor de uma matriz espiritual, que é fruto de uma mente do princípio inteligente. E a limalha de ferro é isso, né? Então aqui nós temos um ferro, um vidro e em cima a limalha de ferro. Sob a ação das linhas eletromagnéticas do ímã, elas se estruturam numa posição geográfica determinada, formando, seguindo as ondas eletromagnéticas que o ímã constitui, né? Ou emana de si. E aqui é a analogia que Emmanuel fez. O corpo, né, quando está em formação, ele é estruturado na matriz espiritual que aquela mente, aquele princípio inteligente emana ao redor de si próprio. E se a gente voltar nas questões de física, nós sabemos que entropia, né, na física material, humana, é uma medida do grau de desordem de um sistema, é uma medida de indisponibilidade de energia. Então, quanto maior a bagunça ou a entropia, maior é a indisponibilidade de energia. Então, a nossa casa é assim, né? Ela tende à bagunça. Se a gente não é cuidadoso e põe esforço e trabalho mantendo ela organizada, rapidamente ela se desorganiza. E é uma magnitude que tende a aumentar.
Então, o natural da entropia é sempre aumentar. Então, a energia mental do reencarnante, que vai estruturar esses folhetos embrionários, é que permite o estabelecimento da ordem no sistema celular e tecidos e corpos e órgãos vão se formando. Então, a energia mental do reencarnante, ela atua em oposição à lei natural, que é de desordem, criando a ordem. E isso é um outro princípio importante para a gente imaginar que existe ali naquele animal um princípio que vai estruturar não só o seu corpo, como o seu perispírito e os seus corpos espirituais também, né? Então, desde a fase embrionária do instrumento ou do corpo em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Novamente, né, isso aqui são as linhas eletromagnéticas organizando a estrutura geográfica, a disposição aqui no espaço da limalha de ferro. E esse princípio inteligente é que veio no princípio evolutivo da Terra, fazendo com que as estruturas unicelulares, pluricelulares, os tecidos e até os organismos se formassem. E é essa mesma energia espiritual, né, o princípio inteligente, que cuida do desenvolvimento do embrião humano ou dos animais, de uma única célula que a gente herda dos nossos pais, ela vai se dividindo e ela vai se estruturando naquelas camadas pré-determinadas num espaço, formando o corpo. Voltando a Kardec, né? Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Então ele volta, né? Ele pergunta novamente. Então os animais têm uma certa inteligência, ele já reconheceu isso em 1857, né, pessoal? Então ele atribuiu isso e liberdade de ação. Veja, Kardec já disse que animais não são máquinas, eles têm uma ação com certa liberdade de acordo com as escolhas que eles já podem fazer. Então ali tem um princípio inteligente e a resposta é muito importante. Sim, sobrevive ao corpo. E ele desdobra. E esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido que se tome a esta palavra, mas é inferior à do homem. Então, aqui começa uma questão que Kardec vai desdobrar bastante e concluir numa lei que é a lei de evolução. Dentre as 9 leis que tem lá no Livro dos Espíritos, aqui no capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, uma é a lei de evolução. Então, ele mostra que o princípio inteligente evolui, né? E na questão comparando entre os homens e os animais, a diferença está somente no grau de evolução. E lá na questão 606, ele diz que ela é originária do princípio inteligente universal, como a gente viu, então reforçando que é a mesma origem e atributos, mas em diferentes estágios de desenvolvimento. 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma, né? Então, voltando, olha, eles têm um princípio que sobrevive. Como ele se manifesta fora do corpo, né? Ele mantém a sua individualidade, mas ele comenta aqui que não a sua consciência. A vida inteligente permanece em estado latente. Mas aqui, né, essa questão do estado latente, podemos imaginar que a resposta é permanece dormente. Isso é muito controverso e talvez não seja igual em todas as espécies, pela própria evolução. Então, quando os espíritos respondem uma questão dessa, muitas vezes eles são generalistas. Então, ele está falando da alma dos animais. E nós temos que lembrar que nós temos, dentro do reino animal, formigas, vários tipos de inseto, minhoca, né, anelídeos, até cães que vivem conosco, primatas. E, com certeza, a situação desse princípio, com certeza não, é que é uma hipótese minha, né? Mas eu acredito que a condição desse princípio inteligente fora do corpo é muito diferente numa formiga e numa mosca, de um cão e de um homem, e de um primata. Tanto é que muitos médiuns importantes, que a gente respeita, como Chico Xavier, Divaldo Franco, tem muitas histórias de cães sobrevivendo e se manifestando com consciência no plano espiritual. Então, aqui é uma resposta um tanto geral,
unindo todo o reino animal, né? Na 599, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar? Se não, ela não tem o livre-arbítrio. E é aqui que eu trouxe essa pergunta para a questão do livre-arbítrio. Nós vamos estudar um pouco adiante, até com o apoio de Pensamento e Vida de Emmanuel, a questão do livre-arbítrio, mas aqui sim nós temos uma diferença um pouco marcante entre o princípio inteligente dos animais e o nosso. Não é tanto na inteligência, onde se manifestam apenas diferentes graus, mas no livre-arbítrio talvez haja uma diferença mais importante. Como o ser humano conquistou o livre-arbítrio e o animal ainda tem que conquistá-lo? Como que é isso, né? Quando que nós conquistaremos o nosso livre-arbítrio? Conquistamos, desculpe, quando que eles talvez virão a conquistar o deles, né? E outra coisa importante é quais são as consequências de termos livre-arbítrio. E a gente tem que pensar com bastante profundidade isso, porque no momento em que eu tenho a liberdade de escolha, ela é quem traz para comigo responsabilidades. E essas responsabilidades estão presentes nas escolhas do homem, mas não estão necessariamente presentes na escolha do animal, que ainda não tem, como ele disse aqui na questão 599, o livre-arbítrio. E aí ele pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Ele já havia perguntado antes, né? Como eu disse, eu estou seguindo a ordem na 559. Veja o que diz os espíritos. Não são simples máquinas como supondes. Nisso, nós vemos o doutrina espírita na questão com os animais sendo muito avançada em sua época, pelo que havia de conceito na ciência do momento. Mas a sua liberdade de ação é limitada pelas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Olha que interessante, quando o espírito foi responder sobre liberdade de escolha, ele respondeu já atrelando ao dever. Então, quando ele foi dizer que os animais não têm a mesma liberdade, olha o que ele diz, sendo inferiores, não têm os mesmos deveres. Então, nós temos que começar a pensar, como espíritas, que deveres a mais eu tenho, que os animais não têm, para que eu tenha uma relação com eles equilibrada, dentro da posição correta de nível evolutivo que nós estabelecemos. E a liberdade dos animais é restrita à vida material, por isso que eles não têm uma vida espiritual expressiva. Eles reencarnam, como disse ali, mais imediatamente, diz assim no Livro dos Espíritos, mas que isso é bastante variável, como nós já falamos. Existem muitos casos descritos da alma dos animais mais evoluídos, que tem uma manifestação cognitiva e maior, uma percepção maior da realidade no plano espiritual, como a gente já falou. E a questão dos deveres, né, que a gente disse. A alma do animal sobrevive ao corpo, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte? Então, para quem não está familiarizado com esse termo, errante não é com errar ou acertar, é de não ter destino. Então, Kardec cunhou essa palavra errante para dizer que o espírito livre do corpo vai aonde quer e está em vários locais. Dessa forma, o espírito errante, para a doutrina espírita, é aquele que está entre duas reencarnações. Ele ainda vai reencarnar, mas no momento ele está sem um corpo físico, ele está no plano espiritual. E aí Kardec pergunta se seria adequado classificar o espírito dos animais dessa forma. Ele diz que os espíritos responderam que fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Então, aqui ele atribuiu as responsabilidades dos atos. E nós podemos imaginar, né, que o animal, ainda dependendo muito mais do corpo e dos instintos para o seu processo evolutivo, a permanência prolongada no plano espiritual sem um corpo, para ele não seria talvez tão interessante, mas isso é uma posição minha. Enquanto o homem, já detendo vontade e consciência, entendimento de Deus, a gente já pode ganhar evolução permanecendo no próprio plano espiritual.
O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente, né? Então, isso a gente já havia antecipado esse comentário, mas fica a questão de isso ser variável de acordo com a espécie, provavelmente ou possivelmente. Os animais progridem, essa é uma indagação muito importante de Kardec. Os animais progridem como o homem, por sua própria vontade ou pela força das coisas? Aqui ele já afirmou que progride, né? Os animais progridem. O que ele quer saber é se é como o homem, pela vontade. Nós progredimos pela nossa vontade. Se eu não quiser, não tiver vontade, eu não progrido. Ou o animal progride pela força das coisas, independente de sua vontade. Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então não há erro, porque ele vem guiado pela força do instinto, né? Pela força das coisas e não impulsionados por si mesmos, como é no caso do homem. E expiação, se formos buscar uma definição disso lá no livro Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, uma publicação de Allan Kardec de 1858, ele tem um pequeno dicionário espírita. E vemos que expiação é uma pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. E a expiação é sofrimento moral no plano espiritual, né? Decorrente do estado de erraticidade, como sofrimento físico no estado corporal. Então, os animais não teriam essas situações. Ficou dito, né, na questão 607 agora, que a alma dos animais em sua origem assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Isso estava lá no item 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase, né? Então, Kardec foi fundo aqui. Então, ele já afirmou, né, isso já veio da questão 190, que na origem ele se assemelha à infância e que a inteligência dele não está manifesta, se ensaia apenas. E onde que é isso? Olha que resposta. Numa série de existências que precede o período que chamais de humanidade. Então, é justamente antes dos seres orgânicos chamados humanos, ou seja, dos animais. E antes da questão 190, na 189, ele já havia perguntado se desde o princípio o espírito goza da plenitude de suas faculdades, se ele foi criado pronto. Ele diz que não, porque o espírito, como o homem, tem também sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva. Veja, então ele afirma que nós vivíamos com base no instinto, e essa era a nossa mola propulsora, como ainda é no estágio animal, possuindo apenas consciência de si mesmo e de seus atos. Não é isso que a consciência, o Dr. Philip Lowe concluiu, né? Que esses animais, as aves, o polvo, os mamíferos, eles têm consciência de si mesmo e de seus atos? E só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Tudo isso já estava na questão 189, né? E a própria definição de ciência dá de consciência animal. Muito interessante, né? Kardec, ou o Livro dos Espíritos, aqui antecipando muito, né, esse conceito. E ele desdobra isso numa questão A. Parece assim que a alma teria o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então, Kardec insiste, né? Ele quer saber, ele pergunta 2 vezes ou 3 a mesma coisa. E a resposta é: não dissemos que tudo se cadeia na natureza e tende à unidade? É nestes seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza pouco a pouco ensaia para a vida, como dissemos. Então ele reafirma isso, né, que é nos seres que são os animais que nós estamos longe de entender, né? Hoje a gente entende um pouquinho mais, mas ainda não entende, né? Na época de Kardec achavam que eles eram máquinas, não tinham essa relação, e hoje a gente entende um pouco mais, mas ainda estamos longe de compreender, né? E é ali que começa o ensaio para a vida, né? E isso é muito importante, a gente ter essa resposta, meditar sobre ela para entender esse ponto. E a gente começa a entender que vontade, mente, liberdade são, de fato, os grandes pontos que diferenciam o princípio inteligente no estágio dos animais e no estágio do ser humano. E para entender isso, eu trouxe alguns conceitos que Emmanuel trabalha em Pensamento e Vida no capítulo 2, vontade.
Lá ele define que vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, né? Então, vontade gerencia a nossa mente. Tudo que faz a mente é governada pela vontade. E aqui, os animais, eles são movidos pela força das coisas e pelo instinto, enquanto os humanos, pela sua vontade. Isso cria para nós um mundo moral, que é consequente à nossa liberdade de escolha. E essa questão do mundo moral, consequente da nossa liberdade, é trabalhada por Santo Agostinho. Ele diz que o fato de nós humanos termos vontade nos torna responsáveis pelas nossas decisões e ações. E toda a dimensão moral do homem advém do fato dele poder escolher. A gente não pode atribuir a Deus nada do nosso sofrimento e nada da nossa dificuldade. Tem mania de atribuir a ele, mas são consequências da nossa vontade. O fato de termos vontade não só nos torna responsáveis por nossos atos e decisões, como também livra Deus de qualquer responsabilidade. E esse ponto realmente nos diferencia no estágio evolutivo dos animais, né? E aqui um exemplo de Jesus, veja como Jesus, nosso mestre, que veio ensinar a nós a posição atual da humanidade, respeita a nossa vontade. Então, toda vez que ele ia curar alguém, ele perguntava o que a pessoa queria. Então, aqui um exemplo do cego de Jericó, que ele estava gritando no caminho, e as pessoas queriam que ele se calasse, mas Jesus pediu, vai, traga-o a mim. E quando trouxeram o cego, o que Jesus fez? Seria meio óbvio pensar, não, ele quer deixar de ser cego, né? Ele quer ser curado, mas Jesus, respeitando o livre-arbítrio dele, perguntava, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E então ele curou o cego, né? Isso é um exemplo muito importante da nossa vontade, né? E aí a vontade, né, voltando aqui o pensamento e vida, a divina providência concedeu por auréola luminosa a razão. Olha o que fala Emmanuel. Depois da laboriosa e multimilenária viagem pelas províncias obscuras do instinto. Então, conceder é tornar disponível, pôr à disposição. Então, Deus pôs à disposição, à nossa disposição, a vontade, depois de uma multimilenária viagem pelo instinto no reino dos animais, né? E vontade é diferente de razão. E é importante que a gente entenda isso, né? Que o raciocínio, o pensamento é diferente da vontade. A vontade está acima disso, porque ela gerencia todas as manifestações da nossa mente, né? Ela gerencia e ela que escolhe e define, né? E essa questão das províncias obscuras do instinto, né? Então, a gente vê que o princípio inteligente talvez passou lá pelos minerais, vegetais, mas com certeza nos animais, no homem e nos anjos. Isso são apenas estágios, né? E ele trabalha isso no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, que se chama O Espelho da Vida. E lá ele define que a mente é o espelho da vida. E ele diz que nos seres primitivos, a mente, ou seja, nos animais, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória. Então, nos animais, ela está na ganga do instinto, no homem, entre as ilusões que salteiam a inteligência, e nos seres angélicos, ela brilha como um precioso brilhante que retrata ou reflete a glória divina, né? Então, ganga é isso aqui, né, pessoal? Ganga é aquela madeira que une os bois, faz com que eles trabalhem juntos e os liga à carroça. Então, eles aqui não vão para onde querem, não trabalham como querem, mas sim eles são conduzidos. O trabalho dele é determinado por uma ganga, algo que os amarra. E isso é o instinto, né? E o próprio Kardec explora instinto na Gênese. E ele diz, ele tem várias páginas, ele tem um estudo profundo sobre o que é instinto, e ele diz que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Veja que definição muito legal que Kardec dá, em sintonia aí com o que está no Livro dos Espíritos, e aqui é explorado, né, essa questão dessa força oculta que solicita os animais aos atos espontâneos, como ganga, por Emmanuel. De qualquer forma, essa é a força motriz que vai criando o desenvolvimento do princípio inteligente dos animais para libertar
as potencialidades que eles trazem até um desabrochar no futuro da vontade deles também, né? E antes ele já havia feito uma pergunta interessante. Então, podemos dizer que os animais só agem por instinto? Veja que resposta. Ainda nisso há uma teoria. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, porém ela é limitada. Então, toda a questão aqui, né, gente, está no grau de desenvolvimento dessa inteligência, que ela existe nos animais e ela está em processo, né? E ele afirma que dizer que animal só age por instinto é uma teoria, porque existe nele vontade. Olha que interessante, mas de determinado grau. Ainda é uma coisa mais simples, eles ainda têm um domínio da ganga ou do instinto, né, que os domina. E isso aqui é comentário do próprio Kardec, por isso que está em preto. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e promover a conservação. O próprio Kardec, né, deixando muito claro a vontade, o instinto e a inteligência nos animais. Isso porque na natureza tudo é um processo milenar, né? E não é uma coisa que ocorre subitamente. E, felizmente, o nosso tempo está meio curto, eu vou ser um pouco breve aqui, mas eu gosto muito, quando reflito sobre isso, de buscar lá na Gênese mosaica, que é a Gênese de Moisés. Não é, é o primeiro livro do Velho Testamento, né? Não é a Gênese de Kardec. E no capítulo 3 ele traz alguns comentários importantes sobre o despertar da nossa julgamento, da nossa consciência. Quando ele traz o diálogo entre a mulher e a serpente diz que a mulher deveria sim comer a árvore, que ela não ia morrer se comer a árvore. E aí a mulher diz, porque no dia em que a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, não sempre a gente avalia com profundidade essa parte da Gênese. Então, o que a mulher buscava na árvore era conhecer o bem e o mal. E ela foi seduzida pela serpente, que ofereceu a ela: coma o fruto, porque você vai saber diferenciar o bem e o mal. Isso é julgamento, é libertação da consciência e da vontade, né? Então viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ó, se abriam vossos olhos, né, sabendo o bem e o mal, e árvore agradável para dar entendimento. Era o que ela buscava, era entendimento. E comeu e deu fruto também ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos. E no momento que eles adquiriram essa autoconsciência, eles se viram nus. Aqui é uma figura, uma metáfora, um arquétipo, né? Como se você está desprevenido, desprovido. E imediatamente eles iniciaram uma coisa nova que os animais não faziam, que é roupas. Ou seja, eles começaram a transformar mais ativamente o meio ambiente, criando coisas que eles sentem necessidades. E a gente imagina onde evoluiu isso, até chegar no avião hoje, né? E aí Deus visitou eles, percebeu que eles tinham comido da árvore do conhecimento, né? E aí ele fala o quê para Adão? Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Então aqui não é uma maldição, aqui ele está dizendo que do momento que você adquiriu a consciência e começou a transformar o ambiente em favor de suas necessidades, foi inaugurado, criou-se a lei do trabalho. E a lei do trabalho, o animal também trabalha, mas ele não trabalha com consciência. O trabalho consciente é uma lei também que foi explorada por Allan Kardec lá no livro terceiro, né, das leis morais. E nós transformamos a natureza, criamos a lei de a propriedade, né, e criou-se aí toda a sociedade. E o que é interessante é que muitas vezes as pessoas imaginam que Deus parece que foi interpretado aqui como alguém ingrato, né? Ficou bravo e mandou eles embora. Mas veja que não. Por quê? Então a gente pode dizer disso. Que como eles tinham feito roupas de folha,
antes de retirá-los do paraíso, ou seja, deles entrarem no reino humano e saírem do reino animal, Deus fez para ele peles, túnica de peles. Então ele estava usando uma roupinha bem ruim, né? Uma roupa de folha de árvore, que devia ser uma porcaria. Então ele fez o quê? Roupa de pele. Então mostrando que Deus continua nos provendo, mesmo na espécie, na fase humana. Deus é imanente, ele não fez um sistema e largou a gente rodando solto, ele está aqui. Ele viu que a gente precisava de roupa, não conseguia fazer uma roupa, ele deu uma roupa de pele, ele vestiu as pessoas. Olha que interessante, ele os preparou dentro daquilo que eles se viram nus. Né? Muito interessante. E aí ele diz, então o Senhor Deus disse, eis que o homem é como um de nós. É lógico que isso não é Deus, é um espírito evoluído, porque a gente nunca vai ser igual a Deus, mas a gente adentrou na espécie, numa fase mais humana. Ele fala, ele é um de nós, sabendo o bem e o mal. Essa é a grande diferença, e esse é o grande significado do mito dessa árvore aqui de Adão e Eva, né, da árvore do paraíso. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Então é muito interessante se a gente avaliar esse mito com calma, nós entenderemos aqui a transição do princípio inteligente para a conquista da vontade, da razão, do esforço, do livre-arbítrio e da causa e consequência, né, das responsabilidades. Né? A gente entra nessa fase de vontade. E Kardec, né, nós já estamos indo para o final, pessoal, ele foi muito pioneiro nesse aspecto. E se a gente pensar o que hoje a ciência diz da evolução do corpo dos animais, está todo baseado na teoria da evolução de Darwin e Wallace. E Darwin e Wallace apresentaram, então, em 1858, a teoria da evolução, que explica os corpos, de onde e como nossos corpos vieram. Mas Kardec já tinha apresentado ao mundo, em 1857, um ano antes, a teoria que explica a evolução da alma, de onde e como o nosso espírito evolui, que é passando pelos diferentes corpos, não nesse planeta Terra, mas passando por estágios dos animais. Né? E Kardec, inclusive, na Gênese, faz um paralelo com a evolução dos nossos corpos, quando diz que os corpos dos macacos primitivos teriam servido à evolução dos primeiros espíritos humanos, que não diferenciariam tanto deles assim em evolução. E é interessante como, uma vez eu adquirindo esse tipo de informação, eu reajo. Por quê? Charles Darwin, ele era originalmente religioso, se não me engano, católico. E ao propor e consolidar a teoria da evolução das espécies, ele abandonou a religião, porque ele achou que a natureza se explicava. E Wallace era originalmente materialista. Quando ele entendeu a teoria da evolução, ele se tocou tanto daquilo que ele viu em profundidade e ele se tornou espírita. Isso aqui é um livro de Alfred Russel Wallace, Milagres e o Espiritualismo Moderno. Veja que interessante, como cada um reage à informação que recebe, que a própria, às vezes, a ciência fornece. Né? Então, dentro da lei de progresso, a gente já viu que os animais seguem uma lei progressiva como os homens, só que eles não progridem por sua vontade, mas pela força das coisas, por isso que para eles não há expiação. E comentando que isso não é novo, né? Isso já não foi apresentado pelo Espiritismo. Esse conceito dos animais terem uma alma que vai evoluindo, ele é muito antigo, e ele vem da doutrina da metempsicose, e ela é trabalhada nas questões 189 a 197, onde Kardec fala da transmigração, mas ele a classifica como progressiva, isso que é muito interessante. Então, a metempsicose, ela está lá no capítulo 11, né, do capítulo 2º do Livro dos Espíritos, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, e o próprio Kardec, ao comentá-la na resposta, interpretando a resposta da questão 613, Kardec comenta que a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, realizando os desenvolvimentos que transformam a sua natureza, mas que a metempsicose é falta no sentido da transmigração direta do animal para o homem ou vice-versa, do homem para o animal. Então, indo às nossas conclusões aqui, né, pessoal?
quais seriam as implicações para nós de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe? Então, algumas considerações como consequências e como responsabilidades de termos esse conhecimento. Primeiro, nós não somos o centro da vida ou o centro do planeta, né? O planeta serve tanto a nós quanto a todas as outras formas de vida igualmente, pois somos todos filhos do mesmo Deus. Que é necessário dar aos animais a chance de evoluírem, expressando seus comportamentos normais, permitindo que estabeleçam contato com a parte espiritual de suas vidas. Então, muitas vezes, quando se pensa em bem-estar dos animais, nós o limitamos ao conforto físico, boa alimentação, falta de sofrimento e dor. Mas será que, como espiritualistas, eu não deveria me preocupar em fornecer as condições para que essa experiência reencarnatória gere naquele princípio inteligente a evolução que ele veio buscar aqui, que é o propósito dele vir passar pela matéria? Então, isso deixa ele expressar os comportamentos naturais que o farão desenvolver, germinar suas potencialidades espirituais. Essa é uma responsabilidade nossa, uma reflexão nossa. Que não são eles simples máquinas para nos alimentar, mas nossos colegas de evolução, né? E que para os quais nós temos deveres e responsabilidades. No Consolador, Emmanuel nos diz, né? Então, o Consolador é um livro muito legal de se ler, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 129, pergunta, né, se é um erro se alimentar dos animais, e a resposta é bem direta. A ingestão de vísceras é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de vitaminas, esses valores poderiam ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade de matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica, o interesse da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro. Mas então ele diz que no futuro, essa é a nossa meta e que devemos trabalhar para isso. Consolemos com a visão do porvir, sendo justos trabalharmos com dedicação para os novos tempos, né? Onde nós iremos dispensar o que ele diz aqui como despojos sangrentos dos nossos irmãos inferiores. Isso tem consequências, inclusive, espirituais profundas, que não há tempo de explorar, mas que são trazidas aqui no livro Missionários da Luz, por André Luiz, quando ele diz, né, sobre a influência negativa dos espíritos perversos sobre médiuns e homens. Ele diz que semelhante realização, ele diz que o vegetarianismo, não comer carne, é de essencial importância na vida, porque sem o amor para com os nossos inferiores, não pode aguardar a proteção dos superiores. Então, o que eu dou é o que eu receberei em troca. No momento em que eu exploro os animais com objetivos e com sofrimento, eu crio na humanidade uma condição de dívida espiritual e o acesso a esses vampiros, né, que é o nome que André Luiz dá. Se temos sido vampiros insaciáveis de seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando do poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, ou seja, a gente desveladamente, com atenção, cuidado, carinho, força, nós mantemos, nós conservamos a nossa animalidade, a gente cai. As criaturas, muitas criaturas enfermiças pelo vampirismo, né? E, para finalizar, eu queria convidar vocês também, além de ver a quantidade incrível de informações que existe no Livro dos Espíritos, eu não pude abordar todas. Existe muita informação em Emmanuel e em André Luiz, e a doutora Ivênia Prada, ela publicou esse livro, se vocês não conhecem, é um livro muito bom que reúne muito dessas informações, e vocês podem comprar no site da Folha Espírita ou na Amazon, aí vocês compram em qualquer lugar do mundo, né? Ela vende esse livro. E ela também disponibiliza neste site da AME, que esse endereço está aqui, 15 aulas sobre esse livro, são os diferentes capítulos aí. O conteúdo do livro está disposto em 15 aulas, isso é gratuito, né?
e vocês entram então neste link, e aí dentre os cursos que apareceram lá é a questão espiritual dos animais. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer hoje. Corri um pouco, talvez. Vocês me desculpem, mas é muita coisa, né, de animais, a gente fica muito ligado aqui.